Caríssimos alunos, vamos então ver como podemos usar o GeoGebra para realizar a tarefa que vos solicitei. Se no motor de busca como o Google procurarem por GeoGebra ou, em alternativa, se escreverem diretamente no browser geogebra.org, vão aceder aqui ao site inicial. Isto se não tiverem a aplicação instalada. Se tiverem a aplicação instalada, podem usar a partir daí. Pronto, eu vou fazer iniciar calculadora e temos aqui o ecrã inicial do GeoGebra, como vocês costumam ver nas aulas. A ideia é que vocês consigam, a partir de condições como inequações e a conjunção de inequações, definir uma região limitada no plano, e o modo da tarefa é reproduzirem a bandeira de um país à vossa escolha. Para isso nós precisamos, em particular, de definir faixas verticais, faixas horizontais, e podemos fazê-lo assim. Se eu quiser, por exemplo, definir uma faixa vertical, eu posso, por exemplo, escrever o conjunto de pontos do plano cujas abscissas estão compreendidas entre 1 e 3, por exemplo, e eu escrevo 1 menor que x menor que 3. Então fico ali com aquela faixa, com a fronteira tracejada, como vocês sabem. Se puser aqui um igual, a fronteira vai fechar, e aqui também da mesma forma. Fica ali então uma faixa azul definida da forma que eu quero. Se aplicar o mesmo raciocínio para uma faixa horizontal, ou seja, restringir as ordenadas de pontos do plano e deixar as abscissas livres, eu posso, por exemplo, então 2 menor ou igual que y menor ou igual que 5. Ora, fica aqui com uma faixa cruzada. A ideia é que eu fique com este retângulo, portanto vou restringir à interseção destas duas faixas. Pronto, as faixas o GeoGebra desenhou-as com a mesma cor. Se vocês forem aqui aos 3 pontinhos, em configurações, podem alterar a cor. Portanto, eu vou pôr esta, por exemplo, a verde. Outro verde que não seja tão berrante. Ok? Pronto. E tenho ali, então, mais facilmente distinguível as duas faixas. Se, ao pretender a interseção, portanto, para obter só ali aquele retângulozinho, eu posso fazer isto de duas formas. Ora, eu posso escrever A, a primeira condição, e para usar o I, eu vou aqui a este tecladozinho de entrada, eu vou aqui aos operadores e seleciono aqui o operador de conjunção, um I, ou que posso fazer com 2 I's comerciais seguidos, como aqui com recurso ao teclado. Quando eu ponho 2 I's comerciais seguidos, é o símbolozinho que está em cima da tecla 6, ele dá também o operador conjunção. A e B. Ora, e ficou ali um azul mais clarinho, então o retângulo que eu queria. Clicando no círculo correspondente à condição da faixa horizontal, ele esconde-o. E se fizer o mesmo na faixa vertical, ele esconde-o também. Ficaria então visível só o retângulo resultante da interseção. Para eliminar aquelas linhas, eu posso usar a seguinte técnica. Vou aqui às configurações, estilo, e na espessura da linha eu tiro, passo para 0. Ok? Está aqui muito grosso e eu passo a espessura a 0 e deixo de a ver. Portanto, passo só a ver ali efetivamente o retângulo. Pronto, e podem depois brincar aqui com as opções, ir experimentando e ver o que é que aquilo dá. Para o efeito, tenho então o pretendido. Eu há pouco disse que poderia fazer de duas maneiras a mesma situação e eu vou escrever numa entrada só a conjunção das condições. Por exemplo, se eu fizer por exemplo, se eu repetir as duas e as conjugar na mesma linha, eu fico 1 menor que x menor que 3, abscissas entre 1 e 3, e, portanto, vou aqui ao operador
e y entre 2 e 5. Ora, e vai-me agora, vou esconder este, e ficaria então o retângulo definido da mesma forma, e já sabem então vou tirar ali a linha aqui no estilo e a espessura vou passar a 0 e fico então, se quiser mudar a cor também já sabem que é fazer assim. Se quiser brincar com a opacidade, aqui em baixo consigo pôr com menos opacidade, portanto assim mais para o transparente, ou totalmente preenchimento a cor sólida. Em termos de cores, se vocês não virem aqui alguma que vos agrade ou que seja incompatível com a bandeira que escolherem, se forem aqui ao mais, vocês têm aqui um seletor de cores e que resulta aqui com os valores nos canais RGB. R vem de red, G de green e B de blue, portanto vermelho, verde e azul conseguem dar, se eu puser aqui o primeiro, tudo o vermelho no máximo a 255, portanto tem 256 tons de vermelho, ponho aqui o vermelho no máximo e ele vai dar ali apenas vermelho, que os outros são a 0. Se juntar aqui um bocadinho de azul, pronto. Vocês com alguma pesquisa na internet conseguem facilmente encontrar aqui as colorações RGB para as cores que pretendam, ok? Pronto, o que falta? Se eu quiser definir uma região que não esteja limitada por retas horizontais e verticais, então vou fazer com retas com declive. Posso usar, por exemplo, uma reta com declive 2. Y igual a 2x mais 1. Ora, assim desenha-me, dá a representação gráfica da reta cuja equação é y igual a 2x mais 1, mas se eu, em vez de uma equação, passar isto para uma inequação, ele define ali aquele semiplano, fronteira aberta, na reta de equação y igual a 2x mais 1. Pronto. Se fizer uma outra condição, agora com um menor, eu vou fechar a fronteira, o mesmo declive, 2x, e agora vou pôr um bocadinho mais alta, digamos assim, portanto vou pôr uma ordenada na origem maior, 5, e fica-me ali aquela condição. Ora, então se fizer a conjugação, F e E, portanto fico então com aquela região, vou esconder aqui as primeiras, fico com uma faixa compreendida entre duas retas com um declive, não nulo. Para vos orientar na reprodução da bandeira que escolheram, poderá ser útil ter a bandeira mesmo aqui no GeoGebra. O que eu fiz foi pesquisar uma bandeira, fiz um recorte dessa imagem, tenho aqui em memória, vou clicar aqui num pontinho e vou fazer paste da bandeira aqui para o GeoGebra. Podem clicar então num sítio qualquer e Ctrl V e está aqui. Vocês podem orientá-lo para ter aqui as dimensões que pretendam, para manter aqui a proporção, e podem fazer aqui ter aqui algumas indicações do que precisam. Por exemplo, se eu desenhar aqui um segmento de reta ou uma reta, vou desenhar uma reta, por exemplo aqui do A, e vou escolher outro ponto aqui, de modo a tornar ali coincidente com aquela secção azul. Depois vão aqui à parte da álgebra e tem a equação da reta, para não terem que estar a calcular, que depois será útil quando estiverem a definir nas condições. Pronto, reparem que aqui quer o declive, quer a ordenada na origem são números fracionários e ele dá ali a aproximação. Rapidamente reconhecem que 0,6666 é 2/3 e ali 2,3333 será então 7/3. Podem também confirmar rapidamente y igual a 2/3 de x mais 7/3. Ora,
agora então temos aqui efetivamente a reta, já a condição definida. Portanto, agora era mudar aqui o igual para, vou para cima, superior, e ele vai mudar ali aquela região, e depois com as interseções já conseguem fazer. Para as retas horizontais e verticais torna-se mais fácil, podem ir experimentando valores, ou então pôr ali uma proporção ou um tamanho que melhor se adeque. Pronto. Depois, em termos de aspecto, vocês podem, se clicarem aqui numa qualquer zona com o botão do lado direito, podem tirar a seleção aqui no mostrar eixos, fica sem mostrar. Podem aqui tirar também a grelha e penso que ficará mais engraçado. E se quiserem acrescentar texto, algures aqui, inserir texto, podem pôr, por exemplo, podem pôr o texto que quiserem, configurá-lo. Vamos pôr aqui a experiência. Pronto, e ok, inserem aqui o texto e podem, com atenção aqui, fiz uma asneira, tenho que pôr aqui na seta de seleção, podem selecionar a cor do texto, podem alterar o tamanho, pronto, as configurações habituais no texto. Por fim, para gravarem o ficheiro que depois terão que submeter, podem fazê-lo também de duas formas. Ou aqui neste iconezinho de partilhar, ele abre aqui. Presumo que não tenham conta no GeoGebra, se tiverem, podem guardá-lo na conta do GeoGebra ou criar uma conta, mas não será necessário. Carregam aqui onde diz continuo sem entrar agora, e ele aparece aqui um nome por defeito, vocês vão dar-lhe o nome. A regra que eu pedi foi o vosso nome, no caso Manuel Gonçalves, underscore e o nome do país da bandeira que estão a tentar reproduzir. Vou pôr aqui, por exemplo, Espanha. Não desenhei bandeira nenhuma, mas dá para o efeito. Fazem gravar e ele vai para para a pasta que por definição é a pasta das transferências. E é este ficheirozinho que vocês têm que submeter. A outra forma será aqui nestas 3 barrinhas no canto superior esquerdo, fazer gravar para o computador e fazem guardar numa pasta à vossa escolha e então ficam com o ficheiro que devem submeter. Pronto, após esta breve explicação, espero que estejam em condições de usar toda a vossa criatividade para realizar uma boa tarefa.